Minha gente, a liberdade interior talvez seja o valor máximo, o sabor máximo que um ser humano poderia experimentar. Ser livre interiormente facilita tudo, até mesmo a nossa capacidade de administrar o sofrimento. Pode observar, muitas vezes nós sofremos é porque somos apegados, nós não somos livres. Eu me apego a uma mesa, eu me apego a um livro, eu me apego a um sucesso, eu me apego a um emprego, eu me apego a uma pessoa. E aí eu me privo de viver a minha liberdade pessoal. Aí eu começo a sofrer. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que tudo aconteceria como a gente quer. Ninguém nos prometeu que os nossos amores seriam perfeitos. Ninguém nos prometeu que as pessoas não nos trairiam. Ninguém nos prometeu que nós não perderíamos as pessoas que nós amamos. Ninguém nos prometeu que nós não teríamos de lidar com os contrários. A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa, onde é que você tem que pôr o seu empenho. Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito na liberdade. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida, é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões. Talvez você ainda seja ciumento. Talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias. É porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta, que é a palavra de Cristo. É a sua mentalidade, é o seu evangelho, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. É isso que nos liberta. Viver dói. Viver é doloroso sempre, mas é possível extrair uma satisfação de tudo isso. E para isso, o processo religioso, para nos ajudar a entender isso. Sabe, é tão libertador quando nós entendemos que a vida é sagrada, mesmo quando acontecem coisas que não parecem ser sagradas. Que mesmo em meio a desgraças, nós podemos dar um sentido religioso a tudo isso. Que nós podemos compreender todo este processo humano como um dom a ser administrado de maneira santa. Eu hoje quero receber a vida, quero lidar com essa vida com maturidade, porque eu a compreendo como um processo santo. É santo viver, é sagrado viver, e eu não tenho o direito de negligenciar essa sacralidade da vida com as minhas infantilidades. Por que eu digo que talvez seja um dos maiores sabores humanos, do ponto de vista espiritual ou afetivo, que o ser humano pode experimentar é a liberdade? Porque a partir do momento que eu sou um homem livre, eu começo a me interpretar de um jeito certo. Eu começo a olhar para mim com o devido respeito, com a devida reverência. E eu começo a olhar para o outro também, permitindo essa liberdade. Porque quem é livre faz questão de provocar a liberdade em quem encontra. Às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa, nós temos dificuldade com o irmão, nós temos dificuldade com o pai, com a mãe, com o amigo. Por quê? Porque nós não fomos libertados na nossa cabeça, nós continuamos apegados a nós mesmos, às nossas misérias, nós não nos trabalhamos para a liberdade. Porque a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim, eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também, mas de maneira amorosa, de maneira solidária.
eu não vou impor a Ele os meus fardos, eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações. Aí eu organizarei melhor os meus lutos, eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria, porque perder, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos perdendo o tempo todo, mas há ganhos, que se você quiser perceber, é só abrir os olhos. Sabe, então, jogar fora todo esse arsenal de infantilidade que muitas vezes nós levamos, permitir que Deus retire dos nossos olhos esse óculos que muitas vezes nos faz ver uma realidade cheia de florzinha bonitinha, mas que não corresponde àquilo que é. Olhar o outro com verdade, sem as nossas expectativas. Muitas vezes os nossos encontros não são possíveis, os nossos amores não são possíveis, é porque não é que a gente ama o outro, a gente ama as expectativas que a gente tem do outro. Isso é cruel. Quando a gente joga sobre o outro todas as responsabilidades que nascem da nossa maneira infantil de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Muitas vezes nós alimentamos visões muito infantis a respeito da vida, do outro, até mesmo da nossa relação com Deus. Quantas vezes nós nos pegamos alimentando um jeito infantil de ser religioso? Que é quando a gente não tem maturidade suficiente para entender que Deus não vai fazer todas as nossas vontades, que não é próprio de quem ama realizar todas as vontades da criatura amada, porque isso significa retirar da criatura amada a oportunidade de crescer com as próprias dificuldades que são próprias da vida. E claro, a presença de Deus não oscila, Ele não amanhece mal-humorado, fala, hoje eu não vou estar ao lado desse povo, não. Agora, nós é que decidimos aceitar essa presença ou não na nossa vida, porque Deus não nos invade. Deus nos dá todas as graças, mas Ele não força a gente a receber. E aí, a diferença de um ser humano para todos os outros é justamente a coragem de acolher a graça de Deus, de colocar para trabalhar tudo aquilo que Ele depositou em nós como um dom. É você permitir que a semente avance no seu crescimento, é você regar diariamente essa semente recebida, esse dom recebido, para que ele se torne um fruto. Gente, se a gente passa a mão na nossa cabeça todos os dias, se a gente olha com pena para a gente, se a gente olha com espírito de vítima, a gente tem 1000 motivos para deitar e dormir, achando que nós já fizemos tudo que tinha que ter sido feito. O ser humano, quando ele entra dentro do contexto da autopiedade, ele para de crescer. Ai, coitadinho de mim, olha como eu trabalhei hoje. Eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhadinha. Eu não tenho tempo para nada. Para com isso. Insira alguma coisa de novo na sua vida. E faça de tudo para que isso que você fere. Então você tem uma rotina, que já é pesada, eu sei. Mas coloque alguma coisa que vai qualificar a sua vida. Incremente, ainda que seja, olha, a partir de hoje, meia hora do meu dia vai ser para ler. Eu preciso ler ao menos um livro por mês. Eu preciso acrescentar, ainda que seja 15 minutos de reflexão no meu dia. Eu estou muito agitada, eu estou tendo uma rotina, eu estou cuidando da minha casa o tempo todo, estou cuidando dos meus filhos, eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo para me equilibrar como pessoa. Sabe, você sentir que você está fazendo alguma coisa para o seu amadurecimento, para o seu avanço. Isso é religioso, minha gente. Sim. Quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida, quando Ele nos ajuda a viver o desapego, até mesmo daqueles que nós amamos, para permitir partir, ou para reestabelecer aquela memória de um jeito novo, porque todo mundo morre, minha gente. Todo mundo vai perder pessoas especiais. Todos nós somos assolados pela tristeza de ver partir alguém que nós amamos. Agora, a minha vida não pode terminar na hora que o outro morre, porque senão eu não dou testemunho da ressurreição, ou eu não faço justiça à vida que eu ainda tenho. Nada é só bom, nada é só ruim. O
avesso tem seu lado direito. Um tecido, quando você olha para ele, você tem de pensar que existe um avesso que o sustenta, que é tão importante quanto o lado direito. De nada vale, né? Você fazer uma roupa bonita, com tecido de qualidade por fora, se você não dá a mesma qualidade ao tecido por dentro. É assim. A experiência humana é a mesma coisa. E nós vamos amadurecendo à medida em que a gente vai conseguindo articular a realidade com a meta. Ninguém pode viver sem meta, sem objetivos, né? Quando você permite que a graça de Deus lhe alcance, com todas as suas possibilidades, com todas as suas consequências, você começa a adentrar um território de mais leveza, você começa a dispensar um pouco os pesos que às vezes a gente faz questão de levar, porque é impressionante como nós somos pouco inteligentes, para não dizer que nós somos burros. Como nós insistimos em levar fardos que não acrescentam à nossa vida em nada. E não pode ser livre aquele que se amarra em fardos. Não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas. Uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons, que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto.
Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro,
E a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. Enfim, a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Você traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Motivação cristã. A Deus toda glória e louvor.